Relatos de vampirismo existem há milênios. Culturas como as da Mesopotâmia, hebraica, Grécia Antiga e a Romana continham lendas assustadoras de demônios e espíritos que são considerados precursores dos modernos vampiros. Por isso, hoje separamos 5 casos de vampiros reais na história. Hoje vamos te contar relatos assustadores, te apresentar fatos macabros que ocorreram há muito tempo e que ficaram marcados na história e que nos deixam cheios de dúvidas. Vampiros existem ou não? Tá curioso? Acompanhe esse vídeo até o fim e se surpreenda. Claro, já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você e indicar para mais pessoas. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, inscreva-se! Postamos vídeos todas as terças às 7 horas da noite. Peter Blagojevich. Peter Blagojevich foi um camponês sérvio que se acreditava ter se tornado vampiro após a sua morte e ter matado 9 de seus companheiros aldeões. O caso foi um dos primeiros, mais sensacionais e mais bem documentados casos de histeria de vampiros. Foi descrito no relatório do imperial provisor Frombaud, um funcionário da administração austríaca que testemunhou tudo. Peter viveu em uma aldeia chamada Kisilova. Ele morreu em 1725 e sua morte foi seguida por uma onda de outras mortes súbitas. Em seus leitos de morte, as vítimas alegavam ter sido estranguladas por Blagojevich. Além disso, o assassino teria voltado para sua casa exigindo comida a seu filho, e quando o filho se recusou, Blagojevich o assassinou brutalmente. Os moradores decidiram desenterrar o corpo e examiná-lo por sinais de vampirismo, como cabelos, barbas e unhas e a ausência de decomposição. Os habitantes de Kisilova exigiram que o procurador Kamerel Frombaud, juntamente com o padre local, estivesse presente no procedimento como representante da administração. Frombaud tentou convencê-los de que a permissão de autoridades austríacas em Belgrado deveria ser buscada primeiro, mas os moradores, extremamente assustados, recusaram, temendo a extinção do povoado caso a permissão demorasse para chegar. O povoado inteiro exigiu que o próprio Frombaud permitisse imediatamente o procedimento, ou então abandonariam a aldeia para salvar suas vidas. Frombaud foi forçado a consentir. Junto com o padre Veliko, ele viu o corpo já exumado e ficou surpreso ao descobrir que as características associadas ao vampirismo na crença local estavam de fato presentes. O corpo não estava decomposto, o cabelo e a barba tinham crescido, havia pele nova e unhas, enquanto os antigos corpos tinham descascado, e sangue podia ser visto em sua boca. Depois disso, as pessoas ficaram ainda mais assustadas e indignadas e cravaram uma estaca de madeira no coração de Blagojevich, o que fez uma grande quantidade de sangue fresco fluir de suas orelhas e boca. Finalmente, o corpo foi queimado. Frombaud concluiu seu relatório sobre o caso com o pedido de que, caso essas ações fossem consideradas erradas, ele não deveria ser responsabilizado por eles, pois os moradores estavam fora de si. As autoridades aparentemente não consideraram necessário tomar medidas em relação ao incidente. O relatório sobre esse evento foi um dos primeiros testemunhos documentados sobre crenças de vampiros na Europa Oriental. Foi publicado por Wienerisches Diarium, um jornal vienense, hoje conhecido como Die Wiener Zeitung, juntamente com o relatório do caso muito semelhante de Arnold Paoli, de que vamos falar mais pra frente, e que foi amplamente traduzido para o Oeste e o Norte, contribuindo para a mania vampira do século XVIII na Alemanha, França e Inglaterra. Mislata de Blau. Mislata de Blau foi um humilde pastor tcheco que no século XIV deixou a população do vilarejo onde morava aterrorizada.
Segundo os relatos, depois que Mislata morreu, começou a correr o boato de que à noite ele supostamente chamava pelos nomes e aparecia para alguns habitantes do local. O problema é que os azarados que recebiam as visitas noturnas do defunto começaram a morrer poucos dias depois. Com isso, a população chegou à conclusão de que Mislata só podia ser um vampiro. Então, seu corpo foi exumado e uma estaca cravada em seu coração. Só que o artifício não funcionou, pois, segundo os relatos das testemunhas, o defunto soltou uma gargalhada sinistra, sarcasticamente, agradecendo pela ação deles. Depois disso, suas aparições se tornaram cada vez mais violentas. Ele sufocava e assustava pessoas até a morte, lembrando muito o modo que Peter Blagojevich, personagem do caso anterior, executava suas vítimas. A população chamou um executor para ajudar no caso. Ele cravou o cadáver do pastor com um espinho branco e tirou-o para a cremação. Mislata gritou como um louco durante o processo, atacando com as mãos e os pés. O cadáver de Mislata foi cremado e, enquanto as chamas o consumiam, dizem que o vampiro soltou gritos de congelar a espinha e que era possível ver seu sangue borbulhando pelas feridas abertas. William Dalgety. No século XVIII, no vilarejo de Tarrangonville, na Inglaterra, um servo chamado William Dalgety teria tomado emprestado uma pequena fortuna com seu amo, Lord Melbury. Mas, quando foi cobrado para devolver a quantia, não tinha como pagar o empréstimo de volta. Dalgety então começou a vender objetos do casarão para levantar fundos e, depois de ser descoberto, ficou consumido pela culpa e pela vergonha e decidiu tirar a própria vida. Após o ocorrido, começou a correr pelo vilarejo o boato de que Dalgety circulava pela localidade em uma carruagem fantasmagórica e que ele havia desenvolvido o gosto por consumir sangue humano. Além disso, vários fenômenos paranormais, como portas e janelas se abrindo e fechando sozinhas, passaram a ser observados em Tehran. E não demorou até que todos se convencessem de que o servo tinha virado um vampiro. O cadáver de Dalgety foi desenterrado e dizem que ele não mostrava qualquer sinal de decomposição. Além disso, quem estava presente durante a exumação relatou que o rosto do homem estava todo sujo de sangue, o que serviu de confirmação de que o cara era vampiro. Então, o corpo recebeu tratamento da época indicado para lidar com os seres das trevas, e ele nunca mais voltou a assombrar o vilarejo. Johannes Kuntius. Outro caso que foi registrado na República Tcheca foi o de Johannes Kuntius, um cara que em 1582 teria sofrido um terrível acidente e se transformou no protagonista de uma história macabra. Johannes Kuntius tinha sido um cidadão respeitado e vereador em Pente. Em fevereiro de 1582, Kuntius foi fatalmente ferido após levar um coice de seu cavalo. Antes de morrer, Kuntius permaneceu por vários dias reclamando de visões fantasmagóricas e sentindo como se estivesse pegando fogo. De acordo com uma testemunha, no momento da sua morte, um gato preto entrou no quarto e pulou na sua cama, o que era considerado um baita sinal de mau agouro. Então, depois do enterro, o pessoal de Pente começou a ver Johannes perambulando à noite e levando consigo um cheiro podre de morte pelo vilarejo. O povo de Pente tolerou essas visitas noturnas até o final de julho, quando resolveram exumar o caixão e lidar com seu cadáver. Após uma breve audiência judicial, o corpo de Kuntius foi jogado em uma fogueira e queimado, depois cortado em pedaços e esmagado em cinza. Como era de se esperar, o espírito cessou suas visitas noturnas. A vila de Pente tornou-se a cidade de Horny-Bezynov, o lar ancestral do candidato presidencial dos Estados Unidos e ex-secretário de Estado John Kerry. Arnold Paoli. Após os ataques de Peter em Kisilova, outro caso de histeria coletiva relacionado ao medo de vampiros foi registrado na Sérvia. Desta vez no vilarejo de Medveda, em 1720, e fala sobre Arnold Paoli, um homem que pensou ter sido atacado por um vampiro. Após o ataque, Paoli procurou pelo túmulo do vampiro, escavou a terra e matou a criatura. Então ungiu seu corpo com o sangue do vampiro e comeu a terra do túmulo. Ele achou que isso evitaria outros ataques de vampiros. Entretanto, poucos dias depois, Paoli caiu
quebrou o pescoço e morreu. Ele foi enterrado, mas não foi seu fim. Rumores de que Paoli havia voltado da sepultura se espalharam pela vila. Então, 4 pessoas morreram de modo misterioso, e todos ficaram convencidos de que Paoli havia retornado como um vampiro. Seu túmulo foi aberto. Em vez de encontrarem um corpo em decomposição, perceberam que o corpo de Paoli estava bem preservado. Ele parecia ter se movido dentro do caixão, e havia sangue em sua boca. Temerosos, os habitantes locais enterraram uma estaca em seu coração, cortaram a cabeça dele e queimaram seu corpo para acabar com o sofrimento de seus ataques. Ao destruir o corpo de Paoli, os habitantes esperavam ter derrotado o vampiro em que ele havia se transformado. 3 anos após a morte de Paoli, 17 habitantes locais morreram. Uma garota afirmou ter visto um deles vivo algum tempo depois. Essas pessoas se tornaram sugadoras de sangue depois de comer carne do gado que, dizem, fora mordido por Paoli. Seus túmulos foram abertos, estacas foram enterradas em seus corações e seus corpos foram queimados. Bom, agora nós queremos saber de você. Você acredita na existência de vampiros? Qual dos casos mais te chocou? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e fica mais um pouquinho para conferir outros vídeos incríveis que a gente tem aqui no canal. Eu sou a Milena Psis e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!